Hoje não dá pra começar o vídeo com saudações tricolores. Eu penso que não tem clima e imagino que vocês vão concordar comigo. E a ideia do nosso Giro do Almoço é um programa de notícias. Então a gente vai falar um pouco sobre confusões que aconteceram depois da partida, coletiva de imprensa, dados sobre esse jogo. Também tem uma especulação do Fluminense no mercado. Isso tudo vai ser abordado dentro desse giro, mas como torcedora e depois de uma partida como essa, acho que vocês entendem que também não tem como eu deixar de dar um pouco da minha opinião com relação a essa partida e tudo que aconteceu ontem, né? Afinal, acaba que a notícia passa pela derrota vexatória contra o Botafogo. Então, sejam bem-vindos a mais um Giro do Almoço. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Bem, se você ainda não conhece o Giro do Almoço é um novo programa de notícias aqui do Jornada, que começou essa semana e vai entrar no ar sempre de segunda a sexta, a 1 hora da tarde. Já vou pedir o seu like e pedir para você se inscrever aqui no Jornada. Esse vai ser um vídeo bem difícil de gravar, porque, bom, ninguém tá bem depois dessa derrota contra o Botafogo, mas vou tentar aqui fazer com que esse vídeo seja o melhor possível para vocês. E para começar a notícia do dia, não apenas a derrota do Fluminense por 1-0 para o Botafogo, mas a derrota vergonhosa do Fluminense por 1-0 contra o Botafogo, que passou por uma atuação apática, onde o Fluminense não conseguiu ser ofensivo, não conseguiu ser competitivo e, pelo contrário, poderia ter perdido por um saldo de gols ainda maior, se não fossem as excelentes defesas do Fábio e até mesmo muitas bolas que o Botafogo chutou para fora, mas que passaram muito perto do gol. E aí, assim, todo mundo viu o que aconteceu em campo, mas pra gente não ficar apenas na fala, vou trazer alguns números aqui para vocês do FlyScore. Nas tentativas de gol, finalizações, como vocês podem ver, são 20 do Botafogo contra 6 do Fluminense. Sendo que dessas tentativas, o Fluminense não colocou nenhuma no gol. Ele não obrigou o John a fazer nenhuma defesa ao longo dessa partida. Enquanto do outro lado, o Botafogo finalizou 6 vezes no gol, 11 para fora, mas foram finalizações de fato de muito perigo. E o Fábio saiu como herói dessa partida e com muitos méritos. E na minha opinião, esses números refletem uma falta de vontade de jogar dessa equipe. Eu acho que o que é mais desanimador depois de um jogo como esse, depois de um clássico como esse, em que você sabe que o seu time está disputando o brasileiro, está correndo o risco de voltar para o Z4, vai ficar ao menos aí quase 2 meses jogando apenas essa competição. E aí, diante de um clássico, é essa atuação, assim. Eu acho que é unanimidade salvar o Fábio quando se fala nisso. Mas se eu pudesse salvar até mais um jogador, eu salvaria o Marcelo. Das pouquíssimas tentativas de criação que o Fluminense teve nessa partida, elas passaram pelo Marcelo. Elas aconteceram ali da lateral esquerda. Além disso, também porque eu tava na partida e eu imagino que as câmeras não tenham pegado tanto essas situações, mas diversas vezes ao longo do jogo eu via o Marcelo conversando com o John Kennedy, claramente armando jogadas, e você percebia que o Marcelo falava como quem estava muito envolvido e quem queria resolver essa situação no ataque, sabe? Então, salvo o Marcelo por conta disso, por essas tentativas de ataque, e também porque eu acho que ele não é o jogador que tem a maior obrigação de fazer isso. E nesses últimos jogos do Fluminense, e principalmente ontem, ele normalmente tem sido o único responsável por essas tentativas de armação. Mas uma coisa que eu acho que também é importante mencionar é a coletiva de imprensa do Diniz. Eu até queria trazer um trecho para comentar aqui com vocês, mas esse vídeo ficaria muito extenso e a proposta é a gente ficar ali no máximo uns 10 minutos, pra galera realmente ter uma opção de vídeo curto com informação. Mas fica cada vez mais evidente que o Diniz entende que o que está sendo apresentado dentro de campo não está bom. Ele fala, por exemplo, que gramado sintético não poderia ser uma desculpa para esse jogo, porque ainda que seja diferente jogar no gramado sintético, a atuação do Fluminense foi muito abaixo, independente do gramado. O Fluminense poderia ter produzido muito mais e muito melhor ainda dentro do gramado sintético. E o jornalista também menciona o fato do Fluminense ser mais estudado esse ano. E o Diniz fala que isso não justifica a atuação de ontem. O Botafogo sim teve méritos, mas a atuação ruim do Fluminense ela é independente dos méritos do Botafogo. O Fluminense realmente foi muito abaixo. E ele fala que a gente precisa melhorar em todos os aspectos e que isso está sendo muito trabalhado, que eles estão devendo à torcida.
E é isso que mais assusta, sabe? Ontem, quando eu cheguei em casa, eu ainda vi um tweet do Phil falando que ele acredita que o Diniz trabalhe muito e é isso que torna a situação tão assustadora. E eu concordo com ele, porque eu não acho que o Diniz não estude adversário, eu não acho que essa equipe não trabalhe nos treinos, eu não acho que quem entra em campo não tá demonstrando nada de bom nos treinos. Só que ao mesmo tempo a gente já viu esse time tentar sair com a bola curta e não dá certo, tentar sair com a bola longa e não dá certo. E aí você tem, às vezes, em alguns jogos, uma pequena melhora em comparação ao jogo anterior. E ok, só que você não tem uma evolução constante, porque você chega na partida contra o Juventude, nada. Você chega na partida contra o Botafogo, nada. Nenhuma bola no gol, na chutada. E isso torna muito assustador. Você saber que a equipe tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando, e tá tentando coisas diferentes e o resultado nunca vem. E aí eu não tô dizendo resultado em termos de placar, né? Tô falando de resultado de desempenho, de um bom desempenho. Mas agora partindo para o resultado, de fato, esse 1-0 fez com que o Fluminense não pontuasse nessa rodada. Com isso permaneceu os 6 pontos. Ainda caiu uma colocação na tabela de classificação, agora está em 16º lugar. Correndo um grande risco de entrar no Z4, por quê, né? Corinthians e Atlético Goianiense empataram, então o Corinthians conseguiu nos ultrapassar na tabela. Vitória e Juventude também empataram, então ali no Z4. E hoje ainda tem jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense. E com relação ao Cuiabá, o Cuiabá vai jogar contra o Cruzeiro. O Cuiabá tá muito mal na competição, o Cruzeiro não. Mas só essa partida entre Criciúma e Atlético Paranaense já podem fazer com que a gente entre no Z4. Vale destacar aqui que, se vocês perceberem ali na tabela, o Criciúma tem menos jogos do que a gente, e aí não é só dessa rodada, o Criciúma tem 5 jogos disputados, enquanto o Fluminense tem 8. E seria cômico se não fosse trágico pensar que nós perdemos 5 clássicos pro Botafogo desde a nossa última vitória, nós tivemos um empate e 5 derrotas, e esse foi o menor dos problemas nesse jogo. Talvez tenha sido, inclusive, a pior partida de todas essas derrotas. E como se não fosse suficiente, ainda tivemos confusão após a partida envolvendo o Mário Bittencourt. Aqui no Central do Flu fala que o Mário Bittencourt caiu em provocação boba de torcedores e se exaltou. Que não é nem a primeira nem a segunda vez, de fato isso não é novidade, né? Mas um pouquinho da cena. Eu até entendo que o Mário seja torcedor, mas eu acho que isso pega muito mal para a imagem do clube. Era uma das coisas que a gente não precisava após uma derrota como essa. Que bom que ele tá revoltado, espero que com a atuação e não apenas com as provocações. Mas, enfim, né? Mais uma das situações de ontem. Bem, eu acho que essas foram as principais informações sobre a partida de ontem. Então, pra gente fechar com relação à especulação do Fluminense no mercado, saiu no Central Fluminense que o Fluminense sondou o atacante paraguaio, o Luiz Amarídia, do Mazatlán. E essa é uma sondagem, então a gente muito provavelmente vai receber informações como essa enquanto durar esse período da janela do meio do ano. Mas, segundo o Transfer Marketing, o jogador atua como centroavante e tem 28 anos. Se surgir alguma novidade sobre ele, a gente traz aqui no nosso giro. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da abordagem do conteúdo, ainda que, enfim, né, após essa derrota. Mas nos vemos amanhã no próximo Giro do Almoço, a 1h da tarde. Espero por vocês aqui.